Deus. No meio da adoração, a água se transformou em coco. Glória a Deus. Só aqui. Olha, Jesus está sempre fazendo uma coisa nova. Pode tomar teu assento, fica à vontade. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela alegria que o Senhor nos dá. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado por ter me trazido aqui também. Vocês estão bem? Amém. Gente, que noite. Pastor Fred, muito obrigado, meu querido, mais uma vez pelo convite, poder estar aqui. Eu tenho algumas sequelas da minha época de maluco, e uma delas é não lembrar muito das coisas. Então falaram, você já veio aqui? Eu falo, não lembro, não fui. Foi, não tinha galeria, eu falei, mas eu fui lá mesmo, foi. E obrigado, encontrei uns amigos lá de Balneário, que eu não lembro o nome, mas eu sei que você fazia meus DVD, foi lá em casa. É, queima, velho, é um problema, não mexe com isso, que dá problema. É um prazer. Cara, vocês fizeram louvor aqui antes, pelo amor de Deus, que coisa mais linda, que Deus abençoe. Uma salva de palmas para a galera do louvor. O Senhor me falava a respeito de pureza no momento do louvor, e foi um ambiente de pureza. Eu creio que o Senhor trabalhou muito no nosso coração enquanto a gente simplesmente adorava. Eu tenho certeza disso, sabe? A palavra ela é a boa semente e o coração é a boa terra. Mas quem é familiar com a agricultura sabe que não basta uma terra ser boa e você jogar uma semente. Você tem que trabalhar na terra ainda que ela seja boa. Amém? Eu creio que quando a gente adora a Deus, é Deus trabalhando na terra. Amém? E a palavra de Deus é uma boa semente. Eu tenho uma boa semente para lançar nessa boa terra que é o seu coração. Amém? Eu peguei tudo que foi profetizado aqui. Minha irmã, muito obrigado. Você falou algo que me deu uma direção. Eu estava meio que na dúvida sobre o que ministrar aqui nessa noite. E quando você falou a respeito da volta do Senhor, enfim, eu falei, ok, obrigado, Senhor. É por aí mesmo. Como eu disse para vocês, tem uma palavra que está queimando dentro de mim. Eu quero liberar ela para vocês, amém? Amém. Eu quero ganhar tempo. Eu peço que você não tenha muita pressa. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, meu irmão. Amanhã é sábado. Amém. Relaxa. Amanhã é sábado. Antes de falar da palavra, deixa eu só falar desse material. Eu trouxe um material que ele vai estar naquela região, naquele ambiente ali atrás. Eu não sei onde é, mas vai estar lá. São umas camisetas que eu fiz com as artes das minhas músicas. Aí você fala, Rodolfo, mas eu não gosto das tuas músicas. Você fala, mas pelo menos a camiseta é legal. Aí você fala, mas eu não gosto nem da tua música, nem da tua camiseta. Talvez tenha alguém que você não gosta. Você pode dar de presente e falar, achei a sua cara. Essa daqui é a Temos Tempo. Essas camisetas não tem nada de sobrenatural, então eu vou ter que inventar alguma coisa para te convencer a levar minha camiseta. Temos Tempo. É muito bonita e é muito boa para o Réveillon. Essa daqui no Réveillon você vai ficar. O dia que será para sempre. Ó. Vai vendo. O cara tá indo embora. Calma, relaxa. Se acalma, querida. Se acalma. Essa aqui é um presente para o futuro. Essa daqui, ó. Quantas irmãs solteiras aqui têm o sonho de casar? Isso, gostei da fé das irmãs. Ó. Vai aí a receita. Você compra essa camisa e guarda. Aí quando você casar, você entrega pro seu marido na lua de mel. E diz que profeticamente na conferência você comprou um presente para o futuro. Amém? Essa daqui é da minha esposa. Quantos conhecem a minha esposa, a Ali? Ela tem muito mais prestígio do que eu. Hoje eu sou o marido da Alexandra. Eu me amarro nisso. Ela fez essa daqui, Ela Tá Se Achando, que é o título do livro dela. Enfim, o que mais que eu posso falar dessas camisetas, meu irmão? Ela não tem nada demais, mas você precisa de camisetas. Amém?
Mas você está em casa, está mó calor, você está sem camiseta, você tem que ir no banco, na escola. As camisetas resolvem esse tipo de problema. Além do que, a última, tá, pessoal? A última. Elas têm um desenho no peito e um nas costas. Pegou? Pegou, irmão? Irmão, pegou. Ele pegou, não pegou, irmão? Sabe o que quer dizer isso? Elas são camisetas peito e costais. Quando você for numa vigília com a camiseta dessa, o manto desce em você primeiro. Tá na Rocha Store. Vendi, agora eu vendi todas. Você pode agradecer a Jesus pela alegria. Amém? Um terço do reino dos céus é a respeito de alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A gente precisa realmente ser alegre e ser feliz, amém? Porque a gente tem motivo para isso. Então, obrigado, Jesus, pela leveza que o Senhor nos permite ter num ambiente que não é nada religioso e totalmente espiritual. Amém? Estão prontos para a palavra? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, ou ligasse o teu aplicativo em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Posso ler o texto? Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, eis-nos aqui nesse ambiente que o Senhor preparou. E o meu desejo é que essa semente dê muito fruto, que esse fruto permaneça e glorifique o teu nome. Obrigado pela tua bondade, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Eu te peço, nos alinhe com aquilo que o Senhor está fazendo ao redor da terra. Amém? Irmãos, tem uma mensagem dentro de mim há muito tempo e eu não percebia. A gente é uma mensagem, cada um de nós é uma mensagem ambulante. Amém? Eu tô no ano que eu vou completar 50. E crente precisa do número profético para tudo. É ou não é? Precisa. Então eu tô com 49. 49 é ano de jubileu, entendeu? É um ano de conclusão, o ano de jubileu é um ano de perdão das dívidas. Quem era escravo estava solto, quem tinha dado terras empenhou, recebia de volta. Para mim, fala de um período fantástico, de conclusão de muitas coisas. E eu estou muito feliz. Parece que Deus tem liberado um favor de concluir coisas na minha vida. Coisas que eram, cara, isso é um milagre, porque eu era o cara que deixava tudo para depois. Conta eu só pagava quando ela vencia. Enfim, minha vida antes de Cristo era uma bagunça completa. E, cara, eu tô com a alegria de concluir pequenas coisas. Porque isso são sinais proféticos de algo que o Senhor está querendo ensinar o meu coração, pelo menos. E como eu estou aqui ministrando para vocês, eu oro para que, enfim, pega isso, filtra, amém, julga. Mas se for para você, recebe também.
Amém? O Senhor me deu música. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, foi engraçado porque no dia que eu saí do Raimundos, eu fui numa igreja. Eu saí da gravadora, eu peguei minha esposa em casa e fui na igreja porque eu precisava ouvir Deus falar comigo. Enfim, é um testemunho muito longo, eu tenho tanta coisa para falar aqui hoje, que eu vou tentar fazer de uma história curta. Eu chego naquela igreja querendo ouvir algo da parte de Deus que confirmasse a atitude que eu tinha acabado de tomar. E eu não consegui prestar atenção em absolutamente nada que o pastor falava, porque eu estava com a minha mente, fritando. Cara, saí da banda, não acredito. Terminou o culto e eu não ouvi nada da parte de Deus. E aí, o pastor, quando estava despedindo a igreja, eu já estava desesperado, porque era uma época em que Deus me mimava demais. Todo culto que eu ia tinha um profeta para dizer assim, diz o Senhor. Ou seja, aqueles primeiros passos na fé, Deus sempre colocou pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E o pastor estava orando no final do culto, de repente Deus começou a dar palavras de conhecimento para ele. E era um homem muito sério, eu sabia que ele não fazia isso na emoção, não era o tempo todo que isso acontecia, mas Deus deu palavra de conhecimento para ele, para uma irmã. Ela levantou e, cara, eu fiquei, nessa hora meu coração voltou à esperança, tipo, Deus, fala comigo, por favor. E aí a irmã sentou, era uma igreja pequenininha, muito tradicional, era um homem de um lado, mulher do outro. E a irmã sentou do lado dela e eu estava mais ou menos nessa direção aqui assim. Daqui a pouco o pastor orando em línguas, ele aponta para o meu lado assim, cara, e fala, irmão, meu coração gelou. Eu falei, mano, eu fui levantando a mão assim, câmera lenta, tipo, aí ele falou, não, é o irmão do lado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, não é hoje. Ele entregou uma palavra para o irmão que estava do meu lado, colado comigo, sentado coxa com coxa. Eu falei, meu Deus, não é hoje. Até que o irmão sentou e eu já estava chorando, olhando para o chão. Falei, cara, fiz besteira, fui impulsivo, enfim. Deu uma de doido, não era para fazer isso, enfim, Deus não confirmou nada. Eu fiquei ali nos meus pensamentos. Daqui a pouco o pastor orando em línguas, ele começou a demorar. Daqui a pouco, eu sem olhar para o púlpito, e eu estava chorando, só vendo minhas lágrimas caindo no chão. Daqui a pouco eu só ouço a voz do pastor falando, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor. Da forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar para mim. E não te preocupa que daqui para frente quem te sustenta sou eu. Eu vou te dar novas letras e novas melodias. Fica na minha presença. Eu não precisava de mais nada nessa vida. É incrível isso. Quando você entrega coisas para o Senhor... Cara, eu entreguei minha música à tarde, Deus me devolveu ela à noite. Aleluia! Você percebeu isso? Eu entreguei, eu falei, abandonei a música. Deus falou, toma ela de volta. Agora você vai cantar para mim. Então Deus me deu canções. Eu não vou super espiritualizar as canções, porque tem muito eu nelas. Mas a gente recebe a inspiração, o start, e a gente crê que a gente está indo no rumo certo. Elas vão mudando ao longo do tempo, porque você vai amadurecendo na palavra, você vai tendo mais cuidado para ver se ela está teologicamente correta, enfim. Dentro daquilo que Deus fala com a gente, tem muita gente. A gente é aquela faca que cortou uma cebola e depois vai cortar um abacaxi. O abacaxi é doce, mas tem um gostinho de cebola, a cebola é sua. Amém? O doce é do abacaxi, a cebola é sua. Então, sempre que a gente entrega algo da parte de Deus, tem a parte de Deus e tem o nosso sotaque, tem o nosso tempero, tem a nossa língua, enfim. Mas Deus me deu canções e eu comecei a perceber que tem algo que permeia o tema das minhas canções. Cara, a gente acabou de cantar Isaías 9. Isaías 9 fala do quê? O céu começa a se abrir, a nova Jerusalém descendo. Tipo, ok. Há um tempo atrás, quando Deus começou a revolucionar minha música de novo, Ele me deu uma outra que chamava O Dia Que Será Para Sempre. Fala do quê? Na época da pandemia veio um presente para o futuro, que é tipo a respeito de você preparar o seu hoje para aquilo que está vindo. Depois veio uma outra chamada Temos Tempo, no qual fala aonde está a arca que eu te mandei construir. Depois veio a última de malas prontas. Cara, eu comecei a perceber, eu tenho uma mensagem, é a volta do Senhor. É uma mensagem que eu tenho, é a volta do Senhor. Então tudo que eu falar no meio do caminho é, de certa forma, preparar. O meu encargo como cooperador da igreja é preparar um povo para Ele. E me preparar em primeiro lugar, porque, enfim, não adianta nada eu preparar um povo e eu mesmo não chegar. Na real, eu tenho que me preparar. E enquanto eu me preparo, a gente ensina com exemplo.
Eu creio que a melhor forma de ensino é com exemplo, né? Enfim, a minha oração diante do tema dessa conferência, metanoia, mudança de mente, é a respeito da gente, como a gente está num ambiente, cara, de conferência, isso não é de forma alguma algo ordinário. Eu não falo isso no sentido pejorativo, é extraordinário. Não é um ajuntamento qualquer. Quando a gente está numa conferência, vê gente de fora, a gente vem conferir algumas coisas. E eu me senti impelido para compartilhar isso com vocês, que é algo a respeito de equilíbrio. Repete comigo, equilíbrio. Os mais antigos na fé, e eu poderia falar principalmente da igreja primitiva, os primeiros da fé, digamos assim, a primeira igreja de Cristo. Eles viram o Senhor operar, eles viram o Senhor ensinar, eles viram o Senhor ser preso, eles viram o Senhor sofrer, eles viram o Senhor morrer, até que eles viram o Senhor ressuscitar. Mano, a gente lê tantas vezes os textos que o perigo disso é a gente deixar de se fascinar com o fato de que isso aconteceu. Leia a Bíblia todo dia, mas se fascine todas as vezes. Leia como se nunca tivesse lido. E de fato é, porque você não é o mesmo. Hoje você é um, amanhã você é outro. Amém? Então leia sempre, você vai sempre ver coisa nova. Nunca vai enjoar. Amém? Nunca vai enjoar. Leia em loop, termina, começa. Enfim, esses caras viram Jesus ressuscitar. E cara, isso para mim já é uma baita de uma loucura. Porque ele ressuscitou no corpo que ele morreu. Só que esse corpo que ele morreu e agora é ressurreto, tem algumas coisas bem mais interessantes de antes. Por exemplo, eles estão reunidos no mesmo lugar, trancados, a portas trancadas com medo dos judeus. E Jesus aparece no meio deles. Eu te pergunto, por onde ele entrou? E quando ele fala algumas coisas para os caras, ele desaparece. Que corpo é esse que aparece e desaparece? Que corpo é esse que atravessa paredes? Que corpo é esse que aparece para você e você não reconhece? Até que você reconhece quando ele quer que você reconheça. Quando os discípulos deram notícia para Tomé, ele ressuscitou e Tomé não estava com eles, falou, só acredito se eu tocar nas suas feridas. 8 dias depois Jesus aparece e Jesus vem direto no cara. Jesus não estava lá, mas sabe de todas as coisas porque ele é Deus. Tomé, vem aqui, você não tinha pedido? Toca nas minhas feridas. Cara, as feridas estão ali, mas não dói mais, pode tocar à vontade. Está curado. É o mesmo corpo, tem marcas da morte, mas está completamente vivo. E de repente esses caras veem o Senhor nesse corpo subir aos céus. Cara, ele subiu aos céus em carne, velho. Em carne. Você tem ideia de que o corpo não ficou e ele foi... Não, ele foi em carne aos céus. Já parou para pensar na loucura? Que tem um homem no céu, o primeiro de muitos. Amém? Tem um coração batendo no céu. Ezequiel viu isso. Quando ele estava vendo a glória do Senhor e falando é semelhante a isso e aquilo, de repente eu vi um trono e um homem assentado no trono no céu. Um homem assentado no trono, é Jesus. É Jesus. Cara, os caras viram essa cena, eles ficaram maravilhados, mano. Ele não para de nos fascinar, cara. Ele está subindo aos céus, uma nuvem o cobriu e ele está lá. Os caras estão lá. Deus precisou enviar 2 anjos. Apareceram 2 varões vestidos de branco e falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque este Jesus que vocês viram subir vai descer da mesma forma. Cara, ele subiu e ele vai descer. Ele prometeu que ele vai descer. Ele vai voltar. Amém? Os antigos tinham essa certeza. Cara, o Senhor vai voltar. Essa é a fé da igreja. O Senhor vai voltar. Amém? Por isso eles compartilhavam tudo. Eles, meu irmão, não tá. Eles viram o Senhor ressuscitar, subir, disse que vai descer. E cara, já não tenho mais medo de morrer, já não tenho mais medo de apanhar por ele. Por quê? Porque ele venceu a morte. Eu vi ele vencer a morte. É o que esses caras tinham na mente. Ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Eles estão prontos, eles estão de mala pronta para a volta do Senhor. Amém? Amém?
Como eu falei dos antigos, deixa eu só voltar 2 gerações para trás da sua, não precisa nem muito longe. Seus avós ou bisavós, cara, eles tinham uma esperança da volta do Senhor tão firme, que era uma geração que poucos se dedicaram a fazer uma faculdade, ou a ter um trabalho bacana, ou ganhar dinheiro, juntar coisas. Por quê? Filho, Jesus está voltando. Amém? Os antigos tinham esse pensamento. O que é muito lindo, mas a gente precisa do equilíbrio. Por quê? Porque existe algo para fazer aqui. De repente, eu não sei há quanto tempo atrás, porque eu só tenho 20 anos de crente, mas o que eu entendo por gente desde esse tempo é que, debaixo do mover apostólico e profético, a mentalidade que o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é agora. Gente, cara, tem algo para fazer agora. Estabelecer o reino dos céus aqui. De repente, cara, os crentes começam a tentar aí perceber, cara, eu posso usar os esportes para pregar o evangelho. O que antes era proibido dentro da igreja, jogar bola, por exemplo, era proibido. Hoje você não vê um jogo de futebol sem um jogador dando glória a Deus. Meu time perdeu a Libertadores e de repente eu vejo os caras do outro time pregando na TV. Eu não consegui nem ficar brabo, muito brabo. Fiquei meio brabo, mas dei glória a Deus junto. Você não vê uma luta de UFC sem alguém dando glória a Deus, entrando com louvor no ringue e vai espancar o outro cara. É umas coisas doidas. Eu não estou falando aqui para você, enfim. Eu estou falando que, cara, tudo está falando. Amém? Ou seja, uma mentalidade de reino. Cara, eu posso pregar sendo um professor na escola, eu posso pregar sendo um médico no hospital, eu posso pregar sendo uma dona de casa, eu posso pregar sendo um limpador na rua, eu posso pregar sendo skatista, eu posso pregar nas artes. Aí você percebe, cara, quando você tem uma mentalidade que Jesus está voltando e eu não preciso fazer nada, então você se tranca dentro da igreja, a obra de Deus é só aqui, é só ser pastor, presbítero, diácono ou levita. A obra de Deus é aqui, do lado de fora, você só sobrevive. Mas quando você entende que, cara, o reino dos céus chegou, então isso daqui é só base de lançamento, aqui é só uma plataforma de ensino, de ativação. Bum, aqui a gente ouve a mesma coisa do céu e a obra, ela começa naquela porta ali para fora. E aí você está ativo o tempo todo. A minha esposa, o campo missionário dela é salão. Ela vai no salão, ela prega para todo mundo no salão. E ela vive em salão. Não sei para que aquilo tudo. Então você percebe, cara, ok, isso é fantástico. Agora, onde é que é o equilíbrio? É porque essa geração, de certa forma, não entendo isso como crítica, porque eu faço parte dessa geração. A gente parece que abraçou tanto o fazer a coisa aqui, mudar a sociedade, que a gente esqueceu que Jesus está voltando. A gente esqueceu da volta do Senhor. E isso é perigoso, por quê? Quando Jesus fala da sua vinda, ele dá alguns exemplos. Ele fala, por exemplo, a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, onde eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Em algum dos evangelhos, agora eu não sei de cabeça qual, ele fala na sequência, porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma. E ele diz, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, compravam e vendiam. Isso me assusta, porque isso fala de um relacionamento tão sólido com as coisas daqui. Casavam-se, davam-se casamento, família. Compravam e vendiam, trabalho. Comiam e bebiam, qualidade de vida. E me assusta porque, assim, às vezes a gente vê o que está sendo pregado na igreja a respeito de família, a respeito de trabalho e a respeito de qualidade de vida. Então, eu sinto de compartilhar com vocês que o Senhor está nos chamando para viver equilíbrio. Tem algo para fazer aqui. E é muito bom. Mas tem um alvo. É entregar para Ele algo feito. Quando Ele vier. Porque o dom com o qual você opera é dele. A graça na qual você opera é dele. A palavra na qual a gente opera é dele. Tudo é dele. O Espírito no qual nós operamos é dele. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para fazer um monte de coisa aqui. Ele pode estar sobre mim, mas Ele é do Senhor.
Então até isso eu vou ter que prestar conta. Se eu deixo de vista o fato da vinda do Senhor, eu esqueço que haverá um dia em que eu hei de prestar contas. E cara, isso já muda completamente a minha forma de enxergar aqui. Tanta questionamentozinho, por que isso não pode? Porque você só está pensando nessa vida. Eu te digo, ele é eterno, ele está falando de eternidade. Então ele está te dizendo, existem certas coisas que ele já disse que é pecado, que não adianta leis mudarem. É pecado, porque ele falou. Mas por que não pode? Querido, é o seguinte, ele conhece o fim. E já foi julgado antes de você nascer. O salário do pecado é morte. Ele não quer que você morra. Ainda que seja muito legal e gostoso nessa vida, vai te mandar para o inferno. Sabia que existe? A gente não fala mais nisso também. Então assim, é necessário a gente entender que há um dia do Senhor. E eu quero estar pronto para Ele quando Ele vier. O que o Senhor espera quando Ele vier? Cara, a gente, todas as vezes, eu já vi isso inúmeras vezes, é quase que um seminário, só que de conferência. As pessoas criticando o evangelho da salvação e falando, porque Jesus ficou pregando o evangelho do reino e não da salvação. Cara, os dois. Amém? Vamos lá. Primeiro vamos equilibrar os dois. Amém? Só que tem algo que Jesus falou demais e ninguém se toca. Ele falou demais da vinda dele. Porque a vinda do Filho do Homem será como um rei que foi preparar as bodas do seu filho e chamou os convidados, eles não quiseram vir, dando desculpas, e então ele deu uma ordem aos seus servos, vão chamar todas as pessoas nas vielas, nas ruas e nos becos, porque a minha casa vai estar cheia, essa festa vai acontecer, então seus servos vão e enchem aquela casa. E sabe quem são esses caras que foram chamados de última hora? Esses somos nós. Os convidados é Israel. Amém? Nós somos mal acabado, que não tinha nem roupa para entrar. E ele enfiou a gente do lado de dentro. Amém? Mas agora que você está dentro, se vira para arrumar roupa. Porque aquele rei passeando na festa viu um homem que estava sem veste de núpcias. Ele não está falando de veste de casamento, está falando de veste de intimidade. Onde estão tuas vestes? Como é que você entrou aqui? Sem intimidade. Lança ele fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Cara, isso é Jesus falando. Porque a vinda do Filho do Homem será como 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Porque a vinda do Filho do Homem será como a parábola do joio e do trigo. Haverá separação no último dia, lança. Cara, como é que a gente não presta atenção que Jesus falou demais sobre a sua vinda? Agora tem um detalhe. Ele disse, quando ele está ensinando sobre oração, ele fala a parábola do juiz Inico, por exemplo. Ele diz, porque é como um juiz que não temia Deus nem os homens, e tinha uma viúva que ficava importunando ele, falando, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz pensou consigo, ainda que eu não tenha temor e respeito pelos homens, eu vou atender a causa dessa senhora para que ela pare de me apurrinhar. E aí Jesus fala, se um homem como esse sabe atender a causa de quem pede incessantemente, quanto mais o vosso Pai Celestial vai atender as vossas petições. Agora ele diz, mas quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra? Então você já está pegando aqui, ele já está deixando tudo bem claro. O que ele espera encontrar? Fé na terra. A fé te faz trabalhar, filho. Noé só ouviu Deus falar uma vez, constrói uma arca para mim, está aqui a medida, está aqui a planta, vai. E o cara passa muito tempo trabalhando em uma palavra, que ele ouviu uma vez. Não é ouvir todo dia, é ouvir uma vez e trabalhar todo dia. Amém? Ele me ativou, ele espera me encontrar ativo no que ele me ativou. Simples assim. Porque a vinda do Filho do Homem será como um homem que saiu para uma terra distante e deixou um servo encarregado da sua casa de cuidar dos seus servos. E demorando ele a vir, esse servo começa a beber, a comer, a bater nos empregados. E quando esse homem vier encontrar esse cara nessa situação, vai fazer o quê? Lançar ele fora, onde haverá choro e ranger de dentes.
é a parábola das minas, é a parábola dos talentos. Cara, Jesus não parou de falar da vinda dele. E todas essas parábolas falavam de uma coisa: fique ativo no que ele te ativou até que ele venha. Ou seja, isso é bem mais leve do que você imagina. Ou seja, não inventa. Ele me deu música, eu vou cantar. Ele me deu palavra, eu vou pregar. Até que o Senhor venha. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. É uma graça que Deus me deu, de permanecer na mesma coisa. Eu amo a rotina, tá? Não me leva a mal. Mas tem 20 anos que eu faço a mesma coisa. Por que você não faz um podcast? Porque Deus me mandou fazer podcast. Por que você não faz um curso? Porque também não. Eu tenho 2 neurônios. Eu vou botar eles para funcionar fielmente até que o Senhor venha. Você precisa... Cara, pastor, desculpa que eu estou falando demais, mas eu preciso falar demais aqui nessa noite. A maioria esmagadora das vezes, grande parte dela, não gosto de falar todas, porque Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas grandes chamados, Jesus entrega tudo no dia 1. O de Moisés, por exemplo. Moisés está andando no deserto, pastoreando o gado do seu sogro, 40 anos, nessa vida sem identidade. Ele era um hebreu, daqui a pouco ele é filho, ele vai ser faraó, daqui a pouco ele não é mais nada. 40 anos pastoreando o gado do seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo, ele chega para perto, a sarça chama ele pelo nome e diz: Moisés, aí ele vai chegando, e não te chegues para cá, porque o lugar que você está é terra santa, tira a sandália dos seus pés. Aí Deus começa a falar: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou vir, vou libertar o meu povo através de você, e vou levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Cara, não sei se você percebe, Deus contou a vida todinha de Moisés ali, no dia 1. Sabe o que ele espera? Faça isso que eu te falei no primeiro dia. Aleluia! Simples assim. Ser fiel. Amém? Ser fiel. Só isso, ser fiel. Não inventa. Ser fiel. Não se compara. Porque tem gente fazendo muito mais legal do que você outras coisas. Ah, eu quero fazer igual ele porque é muito mais legal. Tá, mas é muito mais legal para ele. Quando o Senhor vier, Ele espera encontrar você fazendo o que Ele pediu para você fazer. Amém? Então, o do outro é o outro. Quando Jesus reaparece no mar da Galileia para os discípulos, termina a conversa de Pedro perguntando, porque Jesus acaba de falar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Aí Pedro olha para João e fala: esse daí vai morrer do quê? Pedro é uma figura. Jesus fala: que te importa ele, cara? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Segue-me tu. Ou seja, cara, não se compara. Olha para mim e vai. Amém? Olha para mim e vai. Tem uma passagem, quando os discípulos perguntam, porque isso é uma coisa que todo mundo quer saber, eu também, né? E os discípulos também queriam. Eles perguntaram: Senhor, quando será o fim das coisas? Como será esse fim? Né? Aí Jesus dá alguns sinais. Ele fala: olha, vocês ouvirão falar de maremotos, de terremotos, de guerras, de pestes, reino contra reino, fomes. Isso não é o fim ainda. É só o princípio das dores. Aí ele fala: então vocês serão expulsos das sinagogas e vocês serão mortos por causa do meu nome. Muitos hão de se trair uns aos outros, de se odiar. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Mas o evangelho do reino será pregado em toda parte. E aquele que for fiel até o fim será salvo. Pega alguns sinais nisso aqui. Ele falou um monte de coisa no plural. Amém? Guerras, pestes, reinos, maremotos, terremotos, trair Sião, odiar Sião, o amor de quase todos, até que ele vem para o singular, mas aquele. E eu me amarro nessas listas que não tem nome, velho. Porque eu não sei tu, mas sou eu. Amém? Ah, eu sou folgado, eu sou abusado. Fala, tem um cara vestido de branco lá no final, cantando para ele dia e noite, sou eu? Claro que sou eu. Eu tenho que ler a Bíblia me vendo.
Amém? Eu é que não vou ser aquele com a marca da besta chorando no inferno. Não, eu vou estar de branco, filho. Me candidatei, não estou aqui brincando. Agora, olha só para esse texto. Tem algumas coisas bem interessantes. Cara, peste, guerra, fome, maremoto, terremoto. Sempre existiu, sim ou não? Sim. Então, você fala, ok, mas por que esses sinais são interessantes? Eu tenho para mim que tem um detalhe muito interessante. Ele fala, vocês ouvirão falar. A gente vive num tempo em que qualquer guerra, peste, fome que acontecer, você ouve falar. Então, em tempo real, você ouve falar de tudo ao mesmo tempo. Isso já é bem interessante. O que essas notícias provocam na gente? A gente acabou de passar por uma pandemia. E quem ficou trancado em casa, vendo televisão, ficou apavorado. Talvez tenha gente trancada em casa até hoje. Sabe por quê? Por causa de uma palavrinha de 4 letras que chama... Boa. Medo. Agora tem uma guerra estourando na Europa e a gente não sabe até onde isso vai nem quando vai terminar. Você fala, mas está longe. Pastor Ademar de Campos, por exemplo, tem um filho que mora na Finlândia. Com a esposa finlandesa, filhas finlandesas e está recebendo refugiados em casa. A Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia e agora ela inventou de entrar para a OTAN. Ou seja, na casa do pastor Ademar, a guerra está do lado. Então, assim, longe numas. A gasolina que você consome todo dia está cara por causa do negócio que está acontecendo lá longe. Então, o que é que guerra provoca na gente? É uma notícia de uma palavrinha de 4 letras. Vocês serão mortos? Medo. Se odiarão? Medo. 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 Medo, 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 medo crescendo. Porque uma notícia de medo em cima da outra, pelo amor de Deus, cara, é medo, medo, medo crescendo. Agora, tem uma coisa na Bíblia que a Bíblia diz que lança fora o medo. O que é que lança fora o medo? O perfeito amor lança fora o medo. Amém? O interessante é que nesse texto Jesus falou, ele disse que o amor iria esfriar. Então, meu amigo, até isso vai ficar mais difícil, porque se o amor lança fora o medo e o amor está esfriando, então o medo vai crescer. Mas vai sobrar um cheirinho no tanque, velho. Porque o evangelho será pregado em toda parte, mesmo com tudo isso. E aquele que for fiel até o fim, será salvo. Repete comigo, até o fim. Toda vez que a gente fala de envio de missionário, a gente sempre pensa em geografia, ser enviado daqui para lá, ser enviado daqui de Bertioga para a África, daqui para o sertão, daqui para a Índia, daqui para algum lugar. E eu quero te propor que Deus pode estar te enviando para um tempo. Eu creio que eu sou um missionário para esse tempo. Não interessa aonde for. É para essa geração que eu fui enviado. Esse é o meu envio. Indo por todo mundo, eu vou pregar o evangelho. Amém? Mas tem um destino. Qual é o destino? Aquele que for fiel até... Pronto, então você entende agora para onde Deus te enviou. Os fiéis são enviados para o fim. Amém? Então tem um envio. É para o fim, cara. Eu tenho um destino, é o fim. E eu tenho uma boa notícia para te dar. O fim é bom. Amém? Porque fim fala de conclusão e não de término. Conclusão de algo para que outra coisa comece a acontecer. Amém? Então o fim desse tempo é bom, porque um novo tempo vai começar. Amém? E eu preciso olhar essas coisas com bons olhos, esperar, porque se a criação anseia com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, cara, eu tenho que ansiar com expectativa pela manifestação do Filho de Deus. Ou seja, essa é a introdução mais longa da minha vida. Se Jesus hoje, pela fé que nós o experimentamos, é bom, imagina quando você vê-lo face a face. Quando não precisar mais ninguém ensinar, esse aí é o seu Salvador, cara. Esse é aquele que entrou na sua casa naquele dia. Esse é aquele que te curou daquela doença. Esse. É preciso ansiar por esse dia. Amém? Deixa eu tomar meu coco. Meu Deus. Um coco.
doce. Eu não esqueci do texto que a gente leu. Amém? Diante desse negócio queimando dentro de mim, esse texto saltou aos meus olhos esses dias. Um clássico da Bíblia, que tem aquele perigo da gente ler tanto que a gente esquece que aconteceu. Cara, Jesus andou sobre as águas e Pedro também. Cara, tem alguns elementos aqui que são demais. Eu te peço, por favor, tenha paciência comigo, porque eu gosto de falar de coisas legais. É muito legal isso aqui, amém? Isso aconteceu. Jesus, certa vez, ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Eu não sei você, mas eu já tive muita crise com esse texto. Quem já teve crise com esse texto? Como é que eu vou fazer obra maior que a de Cristo, cara? Tá doido? Só que foi Cristo que falou. Até que eu comecei a perceber, e talvez não, com certeza, existem muitas ramificações de verdade nisso, mas um aspecto me chamou a atenção. O fato de que ele não disse que eu ia fazer obra maior que a dele. Ele disse que eu ia fazer as mesmas obras. Só que maiores. A mesma, só que maior. Faz a mesma pergunta para Jesus 10.000 vezes para ver se ele não responde. A mesma, só que maior? Sim. Jesus é Deus. Amém? Amém? Deus fazendo a obra de Deus é fantástico. Aliás, eu não sei se você sabe, mas só Deus faz a obra de Deus. Amém? Como é que a gente está fazendo a obra de Deus? Porque Ele está fazendo a obra dele, através da gente. Sem o Espírito não dá para fazer a obra de Deus. Porque a obra é de Deus, a obra é dele, a gente só é cooperador do que ele está fazendo. Então esse é o trabalho. Quando eu entendo que o meu trabalho é simplesmente me deixar ser usado por ele, cara, ficou mais leve, porque já não é mais na minha força, é na dele. É por isso que ele chama o cansado para trabalhar. Amém? Toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Como assim trabalhando enquanto descanso? Porque é ele que está fazendo a obra, filho. Tu só está ali de bonito. Amém? Jesus é Deus, eu não sou. Então, se Jesus faz a obra de Deus, fantástico. E se eu, que não sou Deus, faço a obra de Deus? É a mesma obra. Porque é milagre, entendeu? É a mesma obra, só que é maior, cara. É um cara que fez 10.000 cursos na universidade, escreveu um livro sobre aquela área, e você fala: cara, esse cara estudou muito, realmente esse livro condiz com tudo que ele estudou. Aí vem eu, que não tenho nem 2º grau completo, e pelo Espírito eu escrevo o mesmo livro. É o mesmo livro. Só que o milagre é bizarro. Então você vai ver Jesus andando sobre as águas. E Jesus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Amém? Ele vem, meu irmão, tirando onda em cima das águas. E aí vem Pedro, que não é Deus, e anda também. Então já tem umas coisas muito legais aqui nesse texto. Isso é legal, amém? A gente precisa achar a Bíblia legal. Dentre muitas coisas, cara, isso tem que ser legal. A Bíblia diz que quem tem o prazer na lei, prazer nisso, cara, tem que se fascinar com esse negócio. Tem um outro elemento que eu acho demais aqui. O fato disso nunca ter acontecido antes e não aconteceu depois. Foi só ali, uma vez na história, que Jesus andou sobre as águas e Pedro andou também. Nunca ninguém mais inventou de fazer isso. Nem ele, nem ninguém. É um evento único, singular, amém? Que só por isso já merece bastante atenção. E uma outra coisa que para mim me chama a atenção são esses shows que Deus dá. Por que eu vou chamar de show? Milagre, meu irmão. Quando a gente pensa no milagre, a gente chama por um milagre, a gente está numa situação desesperadora, onde o possível, segundo as nossas forças, não resolve. A gente precisa de uma intervenção do Deus do impossível, fazendo algo que ninguém pode fazer no lugar dele. Ou seja, um cego enxergar, milagre. Um paralítico voltar a andar, milagre. Um leproso ser curado imediatamente, milagre. Comida multiplicando sem ninguém explicar, milagre. Um morto ressuscitar, milagre. O fluxo de sangue de uma mulher estancar só porque ela tocou na roupa de Jesus,
milagre, milagre. Ele dá uma palavra e o cara está curado lá dentro da casa do outro, milagre. Milagre resolve problema, milagre manifesta o reino, as coisas se estabelecem na ordem, amém? Você concorda comigo que Pedro andando sobre as águas é um baita de um milagre? Que não resolveu problema algum? É um show. Parece que é um show que Deus deu. Só que Deus não dá show. Então eu preciso olhar para isso que Jesus fez e tentar encontrar um desenho profético de algo que Ele queria me anunciar. Porque Ele faz isso o tempo todo. Cara, Jesus cumpriu algumas profecias da maneira mais, interessante do mundo. Posso contar uma história legal aqui, pastor? Pode? Vocês estão com pressa não, né? Não olha no relógio não. Ah, obrigado, unânime. É muito legal essa história, eu achei muito legal. Eu fui a Israel uma vez na vida, em 2018. E aí, o cara que levou a gente, ele tem uma influência em Israel bizarra. Eu não sei como que aquele cara tem essa influência, porque ele fez um evento de adoração em Jerusalém, que chamava Wake Jerusalém, de 3 dias. Todas as noites era dentro de um teatro, mais ou menos o tamanho dessa igreja aqui. Normal, gente do mundo todo adorando a Deus num teatro, fantástico. Só que durante as tardes, velho, era cada dia num lugar mais louco que o outro. O primeiro dia foi só no Monte das Oliveiras. Eu não sei como é que o cara locou o Monte das Oliveiras. Com equipe de TV, com palco, com tudo. O segundo dia foi na Southern Steps, que eles chamam. É o nome em inglês, eu não sei o nome em português. Mas é a escadaria da cidade antiga por onde os peregrinos entravam em Jerusalém. Aqueles cânticos dos degraus, que você vê muito salmo, cântico dos degraus. Era por ali que a galera entrava cantando. Enfim, o segundo dia foi ali. E o terceiro foi só na caverna de Zedequias. Tem uma caverna ali em Jerusalém. O cara locou uma caverna, velho. E fez adoração lá dentro da caverna. Tipo, bizarro. No dia que a gente está na escadaria, para mim foi muito especial. A gente marchou sobre a muralha de Jerusalém inteira, muitas nações profetizando, e depois terminamos ali onde tinha um palco montado e todo mundo adorando Deus ali. Cara, a minha ministra de adoração favorita se chama Misty Edwards. Eu amo os louvores dela. E ela estava ministrando naquele dia. E ela catou o teclado dela, cara, e ela é muito profética. Então ela começa a falar de uma profecia que está em Zacarias, que é a respeito do dia em que o Messias colocaria os pés no Monte das Oliveiras. E eu estou olhando para o Monte das Oliveiras ali, e ela falando da profecia, que ele botaria os pés no Monte das Oliveiras, e entraria por aquela porta. Aleluia! Não tem como seu coração não queimar, velho. É aquela profecia, ela está ministrando um espontâneo, falando dessa profecia. E aí você vai conhecer a história. O Monte das Oliveiras está ali. Só que a porta não existe mais. Foi lacrada. Eu não sei qual dos sultões que governou a cidade depois de Cristo, mas ele ouviu dos judeus sobre essa profecia. E ele arrumou um jeito de impedir que a profecia acontecesse. Ele falou, não vai acontecer nada disso. Quer ver? Lacrou a porta dourada, não existe mais ela, selou, não tem. E meteu um cemitério na frente, porque o Messias seria um sumo sacerdote que não pisaria no cemitério. Pensa no cara empenhado em impedir que uma profecia acontecesse. Então os judeus entenderam que isso não é problema, porque o Messias, a profecia diz que ele colocaria os pés no Monte das Oliveiras. E pum, e num salto ele cairia para dentro da cidade. Então a porta, o cemitério não é problema. E você precisa esticar muito a sua fé para ver essa cena, amém? Aí um belo dia no meu devocional, eu olhei um negócio que eu falei, cara, não. Jesus chegou numa cidade que ficava no Monte das Oliveiras e meteu os seus pés ali e disse para os discípulos, vão até a cidade e tragam um jumento. Cara, olha que legal. Isso é muito legal. Ele botou os pés no Monte das Oliveiras e o próximo pé dele só bateu dentro da cidade. Foi o jumento que levou ele para dentro. Cara, isso é muito legal. Pastor, isso é legal, cara. Ou seja, você está esperando um negócio acontecer. Já aconteceu, ele já fez, cara.
Na entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, ele fala a mesma coisa que está escrito em Zacarias, quando ele vê os exércitos acampados ao redor. Oh, Jerusalém, se tu soubesse o teu dia. Está tudo ali, cara. Eu me toquei disso, na boa, foi uma coisa mais boba do mundo, não me julga, tá? Mas eu me lembro que há muito tempo atrás, na época que eu estava na banda, eu vi uma matéria de um show que o Racionais fez numa boate em São Paulo. E o Mano Brown tinha dito que ele nunca ia botar o pé numa boate de playboy. Só que ele fez o show lá. E sabe como é que ele fez? De cadeira de roda. Ele não botou o pé na boate, entendeu? Fantástico isso, cara. Ou seja, existem alguns eventos bíblicos, cara, que assim, ó, são tão interessantes que eu preciso pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a ver o que talvez o Senhor queira me mostrar numa situação dessa. Porque esse evento de Jesus andando sobre as águas, cara, eu creio, e eu vou compartilhar com vocês o que eu creio. Tem um desenho profético muito lindo nisso. Amém? Está pronto? Está pronto? A menininha dormiu ali. Está pronto? Só você que está pronto diz que está pronto. Beleza. Jesus e os seus discípulos acabam de alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Não tinha comida para todo mundo, os discípulos falam, mestre, manda esse povo embora para que eles possam ir para as cidades comprar comida. E Jesus fala, não, vocês vão dar de comida para ele. Mas a gente não tem nada aqui, Senhor. Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, é suficiente, traz para mim. Levam até Jesus, Jesus olha para os céus, dá graças. E cara, isso é fantástico, porque Jesus pega 5 pães e 2 peixes e divide com 12 caras. Você concorda comigo que 5 pães e 2 peixes dividido com 12 caras, tá de boa? Tá de boa, amém? Tá de boa. Agora, 12 caras dividirem com milhares de pessoas o mesmo pedaço de pão e sobrar 12 cestos cheios, ou seja, cada um dos caras, depois que terminou de alimentar todo mundo, continuou ainda jogando um pedaço dentro de um cesto. Isso fala de algo fantástico, um milagre que sai da mão dos discípulos. Ou seja, um tempo de operar segundo ele. Ele está fazendo uma obra, ele começou, a gente só continua. Ele deu graças e partiu. Eu vou dar graças e partir. Eu vou dar graças e partir. Eu vou dar graças e partir. Ele me ativou em algo e eu vou ficar fazendo o que ele me mandou fazer. Amém? Beleza. Agora Jesus tomou uma atitude, cara, bem interessante também. Porque os discípulos de Jesus estavam sempre fazendo a segurança dele. Cara, não deixando o povo esmagar Jesus. Enfim, o povo, todo mundo querendo uma cura, querendo tocar nele. E os discípulos estão ali fazendo a segurança. Até crianças queriam vir até Jesus e os caras, não, tira esse pirralho daqui. Aí Jesus se indignou quando ele falou, deixa vir as criancinhas, pelo amor de Deus. Amém? Então você precisa entender essa cena. Os discípulos estão sempre fazendo a segurança de Cristo. Nesse dia, tem uma multidão de milhares de pessoas. Jesus fala para os discípulos, ei, vocês entram no barco que eu vou lidar com o povo. Só que o que ele diz para os caras é bem interessante. Depois desse período de ativação, de operação, ele vira para os discípulos e fala, entrem no barco e eu vejo vocês do outro lado. Cara, I see you on the other side. Cara, você tem que falar alguma coisa comigo. Ele pega os caras, ele fala, vocês vão e a gente se encontra do outro lado. Então eu vou nessa esperança de que eu vou encontrá-lo de novo. Do outro lado. Então Jesus despede as multidões e ele sobe. E fica sozinho. Ele sobe. E fica sozinho. Naturalmente ele subiu no monte, mas ele foi para lugares altos e ficou só. E os seus discípulos estão indo encontrá-lo do outro lado. Amém? Até que o barco está muito longe da terra. E se levantam ventos e ondas. E um ambiente de medo começa a se criar ao redor desses caras. Eles começam a ficar apavorados. Eu não estou falando de gente que se aventurou num barco pela primeira vez. São pescadores profissionais com medo do mar. Então é um medo fora do comum. Vento e ondas, um medo fora do comum. E de repente na 4ª vigília da noite, ou seja, no momento de densas trevas, na hora mais escura, lá vem ele. No momento de pior medo, no momento de pior treva, lá vem ele, cara, andando, vindo ao nosso encontro, sobre esses elementos onde ninguém se move, só ele. Não dá para desconfiar de alguma coisa?
Amém? E ele está vindo. Só que o povo está com tanto medo nesse ambiente que até ele dá medo. E cara, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o dia do Senhor seria terrível. Como um desenho desse, Deus já deu no dia que ele desceu no monte e falou: Moisés, manda o povo santificar, que em 3 dias eu vou descer e vou falar com o povo. Como eu falo contigo, eu vou falar com eles. E talvez todo mundo ficasse esperando um velhinho de cabelo branco com sacola de presente nas costas, descendo numa nuvem num dia ensolarado. Só que Deus veio numa pressão danada. O dia era treva, era nuvem, era fogo, era enxofre, era raio, era um monte tremendo, era som de buzina. Cara, tem cara de morte. Tanto que o povo fala: Moisés, se Deus falar com a gente morre, fala tu com ele. E Moisés fala: não tenho medo, ele só fez isso para que vocês tenham temor e não pequem contra ele. Então Moisés entra. Tem um cara nesse ambiente que entra nesse ambiente de morte para encontrar com ele. Amém? Jesus está vindo e eles estão gritando. É um fantasma, ou seja, é morte. No ambiente de medo, mais medo ainda. Até que Jesus, que é Deus, fala: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Então você vê que a treta é com o medo. Amém? O medo é a parada. Só que Jesus é Deus, e quando Jesus fala, meu amigo, você não pode esquecer que ainda que a criação tenha terminado, Ele continua sendo o Criador. E se Ele criou todas as coisas pela sua palavra, a sua palavra ainda é criativa. Quando Ele fala, Ele cria. Se Ele fala para você: tem bom ânimo, isso aconteceu inúmeras vezes. Ezequiel, mais uma vez, ele estava na beira do rio, de repente ele viu a glória do Senhor, ele caiu como morto. Depois o Espírito falou: fica em pé. Por quê? Porque ele me tocou, aí a boca estava muda, ele tocou na boca, fala. Porque Deus é criador, o que Ele fala, Ele faz. Tenham bom ânimo entrou. Sou eu. Cara, é isso que eu preciso saber. A razão da minha fé. Não tenham medo. Ou seja, Jesus acabou de repreender o medo. Nisso, naquele barco com 12, tem um que diz: se és tu, porque eu te conheço. E como é que Pedro conhece Jesus? Eu vou te dizer, de um jeito muito especial. Porque Pedro foi ativado num dia em que ele pescou a noite inteira e não pegou nada, até que Jesus pregou do barco dele e disse: agora você vai pescar? E Pedro diz: eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas por causa da tua palavra eu vou. E ele vai, e agora é a melhor pesca da vida dele. Amém? Então Pedro tem uma relação com a palavra, que não é qualquer coisa. Pega isso, ele conhece a palavra. Amém? Quando Jesus dá um discurso que muitos dos discípulos vão embora, porque ele falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos foram embora. Jesus vira para os 12 e fala: vocês não vão embora também? E aí Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra? Pedro é um homem da palavra. Então Jesus fala: sou eu. E Pedro fala: se és tu, manda. Não é deixa eu vou, é manda, lança uma palavra, porque eu conheço a tua palavra. Na tua palavra eu vou. Lança a palavra. Essa é a prova que eu preciso. Se és tu, manda. Aí você fala: Pedro teve coragem de ir. Não, Pedro não teve coragem de ir, Jesus mandou. Então ele criou Pedro indo. Vem, é imperativo, não é sugestão. Vem. Cara, acabou o medo. O ânimo entrou. Ele bota o primeiro pé para fora e está sólido. Ele bota o segundo e está sólido. Cara, esse cara é o homem que tem mais fé no mundo. Ele está andando em cima da água, velho. A Bíblia diz que ele virá e nós iremos nos encontrar com ele. Ele está vindo. Se és tu, manda eu ir e eu vou. Cara, tem um desenho profético tão lindo nisso aqui, cara, tão simples.
vai se encontrar com Ele nesse ambiente onde ninguém sustenta, só Ele. Chega lá, Pedro vai até Jesus, até Ele, chegou. Só que reparando no vento e nas ondas, começa a afundar. E nessa hora, a gente pode encontrar isso como uma falha de fé em Pedro. Como eu sou advogado de Pedro, eu acho ele fantástico, eu acho ele o cara mais legal do mundo. Amém? O personagem bíblico mais interessante, mais nós que existe. Eu vou defender ele. Ainda que eu tenha, cara, uma fé gigantesca, como a minha irmã ministrou aqui, não tem super-herói. Eu vou gastar toda a minha fé até ali. E a partir dali, é o meu Salvador. Sabe, assim, ó, a gente pode até romantizar o Salvador das nossas almas. E não é romantismo, Ele é o Salvador das nossas almas. Mas você já experimentou o Salvador da sua vida? Você está caindo de um precipício e Ele te sustentar pela mão, Ele salvar a sua vida. Você entendeu o que é um salvador? Eu experimentei isso, cara. Eu estava doente, com enfermidade, estava me matando. Ver Jesus entrar na minha casa através de um grupo de oração. Ele dá um recado dizendo que Ele estava me curando de um câncer no estômago para eu saber que Ele era Deus, que Ele tinha uma obra na minha vida e que Ele me amava. E os sintomas desapareceram. Eu estava morto e eu voltei a viver. Então eu em algum nível eu sei o que é um salvador. Porque Ele me salvou. Literalmente, eu já fui salvo. Em algum nível, a minha vida já foi salva. Amém? Pedro vai até ali. Então ele, reparando no vento e nas ondas, começou a afundar. Então Pedro, o cara, o mais corajoso, ele dá um grito desesperado: salva-me, Senhor. E imediatamente, Jesus estendeu a mão. O Salvador aparece na hora, a revelação do Salvador. Ele vem para nos salvar, cara. Você tem ideia de que o dia do Senhor é terrível e que se Ele não vier nos salvar, a gente está lascado? Amém? Ele vem nos salvar. Nessa hora Ele levanta Pedro e diz: homem de pequena fé. Cara, é o cara que tem mais fé no mundo. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas essa pequena fé, cara, eu vou te falar, não despreze a pequena fé. Porque essa pequena fé levou esse cara até ali onde ninguém foi. Porque antes de ser preso, Jesus vira para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não se esgote. Ou seja, ela vai receber várias pancadas e vai ficar mínima. Ou seja, mas para que ela não se esgote. Aí Jesus diz: tu, porém, quando voltares para mim, ou seja, quando se converter significa isso, voltar para mim. O que Deus Criador está dizendo é: a sua fé não vai acabar, você vai voltar para mim. Amém? Ele está falando do futuro, esse dia existe. Amém? Amém. Tu, quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos, ou seja, você vai ter fé para dar e vender. Você vai ser uma fortaleza na vida dos outros. Amém? A fé cresce. Amém? Esse cheirinho no tanque, ele é suficiente para chegar até lá. Amém? Jesus volta então com Pedro para o barco. E é interessante porque quando eles pisam no barco, o vento cessou e as ondas pararam. Ou seja, é como se alguém desmontasse o cenário do que estava acontecendo. É como se de repente, de uma hora para outra, outras luzes acendessem e eu começasse a falar sem microfone. Você consegue perceber que depois disso tudo, o vento cessa, as ondas param, eles estão todos no mesmo barco. Qual é o fruto disso? É tipo, há uma expectativa. O que é que você faz diante disso? E cara, essa hora para mim é fantástica porque um fruto aconteceu. É a primeira vez em que os discípulos de Jesus coletivamente o adoram e dizem verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Quando Ele vier, todo olho verá e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Quando Ele vier, todos saberão que Ele é o Senhor. Cara, ateu, crente, judeu, todo mundo, quando Ele vier, todos saberão quem Ele é, porque o Salvador veio.
Quando ele vier, porventura, ele achará fé na terra. A minha oração é para que esses nossos ambientes de adoração você enxergue como esse desenho profético. Não é uma hora do culto, não é um entretenimento, não são músicas legais, cara. Isso é o que nós vamos fazer na presença dele. Agora, quem disse que ele não está? Quem disse que a eternidade começa quando você morrer? Porque se ela começa, ela não é. Nós estamos na eternidade. O nosso tempo está girando sobre a eternidade. Quando ele te diz, assim diz o Senhor, olha, vai acontecer isso, ele está te falando de um lugar que você vai encontrar quando o tempo chegar. Por isso, Deus é o Deus do impossível, não tem problema nenhum de tocar o teu passado para você ser livre hoje, para você cumprir o seu propósito. É quando ele nos cura. Ele me cura na barriga da minha mãe, se ele quiser. É regressão? Não, é Deus. Não tem impossível para Deus. Ele faz o que ele quer. Quem disse que ele não está? Eu queria contar só mais uma história legal, pastor. É rápida, é rápida. Prometo, essa é rápida. Há alguns anos atrás eu fui convidado para o evangelismo mais doido que eu já fui na minha vida. O pessoal de uma sinagoga messiânica no Bom Retiro, em São Paulo, me chamou para fazer um evangelismo para judeus na sinagoga messiânica. Eu falei, mano, essa é nova. Eu falei, velho, fui. Chego no aeroporto de Congonhas, está aquele irmãozão com a barba desse tamanho, que pazinho, me esperando. Cara, muito querido. E aí eu já cumprimentei ele diante de Deus. A primeira coisa que eu perguntei, brother, me fala uma coisa. É normal um gentil ministrar numa sinagoga? Porque isso já deu ruim no passado. Paulo foi preso, acusado de ter levado um gentil para dentro. Aí ele me respondeu assim, irmão, eu nunca ouvi falar disso. Mas Deus mandou a gente trazer você. Ele era genro do líder da sinagoga. O Roche é a figura do pastor lá. E eles, muito queridos, me levaram na sexta-feira. O evangelismo era só no sábado pós-Shabbat. O Shabbat começa às 6, ao cair da tarde da sexta e vai até ao cair da tarde do sábado. E eles me levaram antes porque eles queriam que eu participasse do Shabbat com eles, do culto de Shabbat, no sábado pela manhã. Acordei cedo, fui para a sinagoga, pô, que pazinho, estou ali com o irmão do meu lado. Cara, uma reunião muito legal, muito interessante, muito diferente. Eu me senti como aquele crente que entrou a primeira vez na igreja. Sabe, você não sabe o que fazer. Você não sabe se senta, levanta, você não sabe nada. Alguém tem que te dizer tudo para você fazer. E o irmão, cara, muito querido, o nome dele é Marcelo, ele estava sentado do meu lado. E ele ficou me explicando tudo o que acontecia no culto. Me ajudando, me explicando realmente o porquê de cada coisa daquela. E, cara, muita música, muita dança, um culto muito feliz. As escrituras, elas não são simplesmente lidas, elas são cantadas. Ele canta a palavra. Ele não lê ela tipo, blá, 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 blá. Não, bota qualquer melodia, mas é cantada. Muito bonito, tem uma hora que a Torá sai, uma Torá gigantesca e passa, e todo mundo dá um beijo na Torá. Cara, muito legal. Me edificou demais. Mas teve uma hora, cara. Eu estou ali que nem aquele cara que não sabe o que fazer, eu estou só imitando os outros também. Estou só imitando os outros, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Tudo que eu fazia porque o cara falou para eu fazer. Tá bom. Até que teve uma hora que o sogro dele está ministrando a palavra, ele pegou o talit, aquele pano, e cobriu o rosto. E cobriu a cabeça. Nisso, todo mundo da congregação botou a mão nos olhos. E o cara me cutucou naturalmente e falou, cobre o rosto. Eu cobri o rosto. Sem saber por que eu estou fazendo. Só porque ele falou. Até que ele chegou perto de mim e falou. Eu estou assim e ele vira do meu lado e diz, nós cobrimos o rosto porque nessa hora o Eterno entra na congregação e ninguém pode olhar para ele. Velho, eu não consegui contar isso até hoje sem me arrepiar.
a consciência da presença de Deus que me tomou. Eu caí num choro, que eu dei um escândalo naquela reunião. Porque a impressão que eu tinha é que se eu esticasse a mão, eu tocava em Deus. Que se eu abrisse o olho, eu ia ver. Por causa do temor de um ambiente eterno que você está vivendo agora. E quando o eterno se manifesta no nosso ambiente, a hora passa e você não vê. Porque Ele é Senhor do tempo. Então, às vezes, você fica 50 minutos numa frase de uma música, você fala, cara, eu não sei há quanto tempo. É porque o eterno, Ele te permitiu experimentar um negocinho do que é aquilo. Agora, me choca perceber que João, quando é arrebatado no livro de Apocalipse, ele está num ambiente completamente eterno. E ele fala de um silêncio no céu por quase meia hora. E eu penso, como é que o cara consegue medir no tempo da terra um silêncio no céu? Quanto tempo isso deve ter levado? Se eu consigo medir no tempo da terra um silêncio no céu, imagina o tempo do céu, quando eu estou consciente desse ambiente na terra. Ele veio e Ele nos ativou, cara. Como diz aquela canção, essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé, entendeu? É a parábola das vinhas. Aquele homem foi para a sua vinha de manhã, viu uns caras na praça e falou, ei, vão trabalhar na minha vinha, no final do dia eu dou um salário para vocês. E eles foram. Ao meio-dia ele passa de novo, tem uns caras lá ainda de boa, eu falei, ei, vão trabalhar na minha vinha. Eles vão. No final do dia, faltando uma hora para escurecer, tem uns caras ociosos na praça. Ele diz, por que vocês estão aí ociosos? E eles falam, ninguém ativou a gente. Ele fala, eu ativo. Vão trabalhar na minha vinha agora. Ainda dá tempo. E quando caiu o dia, ele começa a pagar o salário, a começar pelos últimos. Você tem ideia da graça que Ele nos deu de participar de algo gigante que Ele está fazendo ao longo da história? Ele só fala, vai, cara, só vai, só acorda, só se move, só faz parte. É o fruto que Ele espera receber. Não é abandonar tudo e esperar que Ele venha, e não é só ficar fazendo como se Ele não viesse. É saber que Ele vem e trabalhar porque Ele vem. É equilíbrio. É entender que o reino dos céus é agora e Ele está vindo. Que o Senhor está aqui e virá. Que Ele me salvou, está me salvando e vai me salvar. Ele era, Ele é e Ele há de vir. O nosso tempo é urgente. Eu gostaria de ver uma geração que crê. Por que você está fazendo o que você faz? Porque Ele está vindo, cara. E se não der resultado? O resultado quem diz é Ele. A igreja na qual eu congrego, o Mevan, tem uma cozinha comunitária que dá comida para morador de rua todos os dias há anos. E o índice de gente que saiu da rua é mínimo. Não chega a 1% dos caras que vão lá há anos que saíram da rua. Parece que é um trabalho em vão. Mas se é o que Deus mandou aqueles caras fazerem, que Ele te encontre fazendo o que Ele te disse para fazer, cara. Simples assim. Se coloca de pé, por favor. Queria pedir para o pessoal do louvor subir aqui rapidinho. Nem olha para o relógio. Amém. Se alonga aí um pouquinho. Você acha que você está cansado? Eu fiquei de pé esse tempo todo. Amém. Eu amo falar de Jesus. Porque Jesus é a palavra. Quando eu falo de Jesus, é Jesus. E Ele é Espírito e vida.
Ele é a minha alegria. Foi para isso que eu nasci. Ele é um assunto que não acaba. Ele não perde o seu encanto. Ele me encanta, ele me fascina todas as vezes. Eu vou ler minha Bíblia para o resto da minha vida. Encontrar tesouros nela que vai... Uau, eu nunca vi isso. Será que é outra Bíblia? Não é a mesma. Mas você mudou. E essa palavra é viva. Ela vai querer te mostrar coisas novas. A minha oração nessa noite é para que a gente simplesmente tome uma posição diante da consciência de que Ele era, é e há de vir. Ele veio, Ele está e Ele virá. Então eu trabalho naquilo que Ele me chamou para fazer, sabendo que Ele está vendo o que eu estou fazendo. É Ele quem está fazendo o que eu estou fazendo. Na real, eu só estou fluindo no que é dele, e o que é dele acontece. Se eu não atrapalhar a obra dele, ela acontece. Mas quando ele vier, que meu dom não esteja enterrado. Como alguém que só esperou pela sua vida com medo daquele dia e não trabalhou no que era para trabalhar. Que Ele me encontre feliz, mostrando para Ele: olha, aquilo que o Senhor me mandou fazer rendeu. E não é por causa do meu trabalho, é porque aquilo que Ele entregou na minha mão rende. Então eu só deixei render. O fruto só precisou ser trabalhado para ele aparecer. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Eu oro para que o Espírito do Senhor, que está nesse lugar, Ele está em nós, mas Ele está nesse lugar. Ele está dentro de mim, mas Ele está sobre mim. Que Ele alinhe a tua forma de viver com a fé que você professa. Entendendo? Está muito perto o dia do encontro. Eu não sei como será, nem Jesus sabe quando será. Ele diz: só o Pai sabe. Há uma expectativa. E que meu coração queime, esteja sensível à sua presença. Porque Ele é como esse fogo consumidor que quando se aproxima, você percebe que a temperatura vai mudando. Até que elementos começam a reagir à presença do Senhor. Quando Ele veio sobre o monte tremia. Por quê? Por causa da presença. Os elementos começam a reagir à presença. Quando Elias está dentro de uma caverna, fugindo de Jezabel, o Senhor diz: o que você está fazendo aqui? Elias derrama o seu coração. Seu povo abandonou as alianças, destruiu os seus altares, fiquei só. E Deus fala: vem para o lado de fora. Então a presença vem, mas é engraçado isso. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto ainda. Veio um vento fendendo as rochas e Deus não estava nesse vento. Veio um fogo consumindo tudo e Deus não estava no fogo. Até que veio uma brisa suave. Então Deus falou. A presença do Senhor, que ela te abrace, que esse abraço do céu seja uma verdade na tua vida. Tudo que Ele espera é que você seja encontrado fiel a Ele.
com o mesmo coração do dia em que esse coração queimou de amor por Ele. Por isso Ele repreende a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Existe um homem na Bíblia chamado Daniel, e a vida deste homem me fascina, porque ele aparece a primeira vez na Bíblia como um jovenzinho exilado de Jerusalém, trazido para servir Nabucodonosor dentro do palácio, e é dado a ele e seus amigos comer da comida do rei, mas ele se propõe a se consagrar. Ele diz: eu vou comer hortaliças. Ele se propõe a se consagrar. Esse é o jovenzinho Daniel. Até que Deus dá a ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e ele e seus amigos são promovidos a altos cargos na Babilônia, porque ele se consagrou. Até que vem homens invejosos e, querendo arrumar alguma coisa contra ele, propõe uma lei em que quem adorasse outro Deus que não o rei, por 30 dias seria lançado na cova dos leões. E Daniel ainda assim se mantém consagrando ao Senhor. Por 3 vezes ao dia ele ora voltado para a cidade santa, porque ele ainda é alguém proposto a se consagrar ao Senhor. A última vez que ele aparece na Bíblia, o filho de Nabucodonosor está bebendo com suas mulheres e concubinas, até que ele decide beber nos utensílios que seu pai trouxe do templo do Senhor. Ele começa a beber naquelas taças de ouro, até que aparece uma mão na parede escrevendo uma coisa que ninguém entende. Ele fica aterrorizado, começa a tremer. Ninguém consegue interpretar aquilo. Até que uma mulher diz: tem aí um Daniel, desde a época do teu pai, está jogado aí. E ele é bom nesse negócio de interpretar sonho. Manda chamar. E agora lá vem o velho Daniel. E o rei pergunta: és tu ainda o mesmo Daniel? Porque se você interpretar o que está escrito ali, eu vou te vestir de púrpura, vou colocar um colar de ouro no teu pescoço, vou te dar presentes. Então o velho Daniel continua o mesmo, e ele diz: os teus presentes você dá para outro. Mas eu vou te dizer o que está escrito. Eu não sei você, cara, mas não é impossível começar bem e terminar bem. Não é impossível ser fiel no primeiro dia e continuar fiel até o nosso destino, até o lugar que Ele me enviou. Ele nos enviou para o fim. Não foi para o meio do caminho, não foi para um período de relevância, de influência, de poder, de dinheiro. Ele me enviou para um dia. E eu gostaria de te encontrar lá. Eu gostaria de ser achado lá. Eu vou trabalhar, meu irmão, nas coisas simples que Ele me mandou fazer, entendendo, essa é a minha fidelidade. Eu quero ser desse ambiente que Ele gosta de estar. Eu quero desfrutar da sua presença hoje, porque quando Ele vier, eu não quero ficar assustado. Eu só quero saber se és tu. Eu vou me encher da palavra dele hoje, porque a palavra criou todas as coisas, porque Ele é a palavra encarnada. E se eu me encho da palavra, quando Ele vier, eu sei como reconhecê-lo. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado pelos teus filhos e filhas reunidos aqui nesse lugar. Obrigado por essa casa que o Senhor abriu as portas. Obrigado pelos céus abertos sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela atividade angelical que está nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo.
que vivifica todas as coisas. Obrigado, Senhor, por acordar o nosso coração. Que a tua oração, Jesus, se cumpra. Nenhum dos que me deste se perdeu. Eu oro não só por esses, mas por aqueles que ainda não estão nesse aprisco, ainda não estão nesse rebanho, mas serão. Ele orou por nós. Que nós sejamos um contigo. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos. Ensina-nos o prazer na santidade. A beleza do céu é a santidade. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Pureza é linda aos olhos do Senhor. Eu oro por um batismo de pureza sobre cada um de nós. Que haja uma disposição em cada coração aqui de ser como criança, de enxergar as coisas simples, de estar satisfeito com a presença, estar satisfeito com Ele. E que o teu amor por Jesus seja a pregação mais poderosa que você carrega. Que o mundo possa ver você amando a Deus. Que eles digam: eu quero o seu Deus. Que as pessoas olhem para você e digam: eu quero o seu Deus. Espírito Santo, vem nos abraça. Vem nos abraça agora. Vem nos enche agora. Dê espaço para Ele. Dê espaço para Ele. Chame por Ele. Chame por Ele. Se um filho pede ao pai um ovo, Ele não dará um escorpião. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial quanto àqueles que lhe pedem o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus. Peça o Espírito Santo de Deus. João Batista diz: eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que é muito melhor do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí vem aquele, Jesus, e diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro, que vai estar com vocês todos os dias. O Consolador, o Espírito Santo. Quem falar mal de mim não tem problema não, mas quem falar mal dele... Adore Jesus, adore Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você,
mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você. Só a igreja. Então me tira